Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Hoje nós estamos chegando ao apêndice número 1 do livro O Poder da Intercessão de Valnice Milhomes, e esse capítulo também vai ser dividido em 3 partes. O título é Textos sobre Intercessão. Incluiremos aqui um capítulo que servirá de referência para estudos das orações intercessórias da Bíblia. Você poderá marcá-las em sua Bíblia e ir estudando-as para assimilar o espírito de cada uma delas. Número 1. Do homem pelo homem. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? 1 Samuel, capítulo 2, verso 25. Exemplos. Rúben por José. Gênesis 37, verso 21, 22. Judá por José, Gênesis 37, verso 26 e 27. O padeiro de Faraó por José, Gênesis capítulo 41, verso 9 ao 13 e Gênesis 40, verso 14. Jonatas por Davi, 1 Samuel capítulo 19, do verso 1 ao 7. Abigail por Nabal, 1 Samuel capítulo 25, do verso 23 ao 35. Joabe por Absalão, 2 Samuel capítulo 14, verso 1 ao 24. Batseba por Salomão, 1 Reis capítulo 1, do verso 15 ao 31. Batseba por Adonias, 1 Reis capítulo 2, do verso 13 ao 25. Ebed-Meleque por Jeremias, Jeremias capítulo 38, do verso 7 ao 13. Eliseu se oferece para ver o rei a favor da Sulamita, 2 Reis capítulo 4, verso 13. O rei sírio por Naamã, 2 Reis capítulo 5, verso 6 ao 8. Paulo por Onésimo, Filemão capítulo 1, do verso 10 e o 21. Segundo, do homem com Deus. Muitas intercessões são motivadas por uma palavra do Senhor. Aqui temos exemplos desse tipo de intercessão. Abraão por Abimeleque. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. E orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Gênesis capítulo 7, verso 17. Arão, pelos filhos de Israel, através dos nomes em memorial, e porás as 2 pedras nas ombreiras de éfode, para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel. Assim, sobre um e o outro ombro levará Arão diante do Senhor os seus nomes como memorial. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo para memorial diante do Senhor continuamente. Êxodo capítulo 28, verso 12 e 29, e o 30 e 38. Moisés por Israel sob ameaça de juízo. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho observado este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, e que lhe dissestes: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Então o Senhor se arrependeu do mal que havia de fazer ao seu povo. Êxodo capítulo 32, do verso 9 ao 14. A bênção sacerdotal. Fala a Araão e a seus filhos, dizendo: assim te abençoe e te guarde. O Senhor faça
resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê paz. Números capítulo 6, verso 23 ao 26. Moisés pelo povo, sob juízo de Deus. Disse então o Senhor a Moisés: até quando me desprezará este povo? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele. Respondeu Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão eles, do meio dos quais, com tua força, fizeste fugir este povo, e o dirão aos habitantes desta terra: eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo. Pois tu, ó Senhor, és visto face a face, e a tua nuvem permanece sobre eles. E tu vais adiante numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que têm ouvido a tua fama dirão: porquanto o Senhor não podia introduzir este povo na terra que com juramento lhe prometera, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que o poder do meu Senhor se engrandeça, segundo tens dito. O Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão. Ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, rogo-te, e a iniquidade deste povo, segundo a tua grande misericórdia, como os tens perdoado, desde o Egito até aqui. Disse-lhe o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Tão certo, porém, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Números 14, do verso 11 ao 21. Arão pelo povo sofrendo a praga de morte. Depois disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele e leva-o depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu do Senhor, já começou a praga. Tomou Arão com Moisés, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já havia a praga começado entre o povo. E deitando incenso no incensário, fez expiação pelo povo, e pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Números 16, do verso 46 ao 50. Entre Deus e os homens. Estava eu neste tempo entre o Senhor e vós, para vos anunciar a palavra do Senhor, porque tiveste medo por causa do fogo, e não subistes ao monte. Deuteronômio capítulo 5, verso 5. Moisés por Arão e o povo em pecado. Prostrei-me perante o Senhor como antes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor estava irado contra vós, para vos destruir. Porém, ainda essa vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei a favor de Arão ao mesmo tempo. Assim me prostrei perante o Senhor 40 dias e 40 noites, estive prostrado, porquanto o Senhor ameaçara destruir-vos. Orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Jeová, não destrua o teu povo, a tua herança que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua iniquidade, nem para o seu pecado. Para que o povo da terra, de onde nos tiraste, não diga: porquanto o Senhor não pôde introduzi-los na terra que lhes prometera, passou a odiá-los e os tirou para os matar no deserto. Todavia, são eles o teu povo, a tua herança que tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido. Deuteronômio capítulo 9, verso 18 ao 20 e do 25 ao 29. Samuel por Israel. Pelo que disseram a Samuel: não cesses de clamar nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor.
E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Mas o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo e sobre os filisteus os aterrou, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. 1 Samuel, capítulo 7, do verso 8 ao 10. E quanto a mim, longe de mim esteja o pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós, eu vos ensinarei o caminho bom e direito. 1 Samuel, capítulo 12, verso 23. Jó pelos filhos. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó capítulo 1, verso 5. Jó pelos amigos. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Vê Jó 42, do verso 8 ao 10. Por Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem aqueles que te amam. Salmo 122, verso 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias, que não se calarão nem de dia nem de noite. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis e não deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Isaías 62, do verso 6 ao 7. Pela cidade, e procurai a paz da cidade para a qual fiz que fosseis levados cativos, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias, capítulo 29, verso 7. Um homem na brecha. E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém a ninguém achei. Ezequiel, capítulo 22, verso 23. Número 3. Intercessão exemplificada no Velho Testamento. Abraão em favor de Sodoma. Gênesis capítulo 18, verso 23 e 32 ao 32. Em favor de Abimeleque. Gênesis capítulo 20, verso 17 ao 18. Servo de Abraão em lugar do seu senhor. Gênesis 24, 12. Jacó em lugar dos seus filhos. Gênesis 49. Jacó abençoou os filhos de José. Gênesis 48, do verso 15 ao 20. Moisés, em lugar de Faraó, Êxodo capítulo 8, verso 12 e 13, Êxodo 8, 30 e 31, Êxodo capítulo 9, verso 33, Êxodo capítulo 10, verso 18 e 19. Pedindo perdão para Israel, Êxodo capítulo 32, do verso 31 ao 32. Por Israel, Número capítulo 16, verso 20 ao 22, 21, verso 7, Deuteronômio 33, versos 6 ao 17, Salmo 106, verso 23. Por Miriam, Números capítulo 12, do verso 13 ao 15. Pela presença de Deus para o povo e seu perdão, Êxodo 34, verso 9. Quando a arca partia e repousava, Números capítulo 10, do verso 35 ao 36. Pelo sucessor, Números 27, verso 16 e 17. Josué, após o pecado de Acã. Josué, capítulo 7, do verso 7 ao 26. Débora, em seu cântico. Juízes, capítulo 5, verso 31. Boaz, por Ruth. Ruth, capítulo 2, verso 12. Eli, por Ana. 1 Samuel, capítulo 1, verso 17. Davi, na era de Araúna, para sustar o castigo. 2 Samuel, capítulo 24, verso 17. Por Israel e Salomão. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 18 e 19. Pelos justos e contra a maldade dos ímpios. Salmos 7, verso 9. Por salvação para o povo. Salmos 12, verso 1. Por socorro e livramento. Salmo 20, do verso 1 ao 4. Pela redenção de Israel das angústias.
Salmo 25, verso 22. Pela salvação do povo. Salmo 28, verso 9. Pelos retos. Salmo 36, verso 10. Por Sião e Jerusalém. Salmo 51, verso 18. Davi, por paz e prosperidade. Salmo 127, versos 7 e 8. Ficamos por aqui. Até o segundo vídeo, em nome de Jesus.